Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel e esse é o Anime Sem Censura mais uma vez para falar de terceiro episódio de Tate no Yusha, o anime do Cara do Escudo. Já avisando para você se inscrever no canal, deixar seu like, né? E bora falar do anime. Eu não sei se eu gostei tanto assim desse episódio. É claro que quando a gente assiste um anime, a gente pode ignorar algumas coisas e assistir ele e gostar dele do mesmo jeito. A gente pode literalmente ver as animações e achar as animações legais e emocionantes junto com a trilha sonora e falar, ok, isso aqui eu gosto disso aqui. Só que no meu caso, quando eu vejo algum anime, eu fico raciocinando as coisas, eu fico pensando por que isso fez isso, por que isso está acontecendo, por que não dá. Então eu me pego muitas vezes vendo que o anime está contradizendo aquilo que eu penso sobre ele. Eu senti isso várias vezes durante esse episódio, que o anime contradisse coisas que eu achava sobre ele. Algumas coisas que eu entendia sobre a questão do mundo de Tate no Yusha e que pra mim agora não fazem tanto sentido assim. A minha abordagem nesse vídeo vai ser a seguinte, eu vou falar na sequência dos acontecimentos, tá? Primeira coisa que o Tate no Yusha me mostra, que eu considero um pouco estranho pelas circunstâncias que o filme tá incluído, né? Que é a dificuldade de upar. E a primeira cena é justamente falando que passou uma semana daquilo que aconteceu lá naquela mina e ele já tá tipo com umas trocentas skills no escudo. Que já não é mais o escudo, é um cinto de utilidades basicamente, só que no braço. É um cinto de utilidades, né? Então tem várias as coisas que o cara pode fazer com o escudo, muitas delas envolvendo a questão de suporte a outros personagens, né? E isso meio que pra mim é um pouco de coerência, porque ele ter tantas skills, apesar de ter dificuldade de upar, é um pouco estranho pra mim. Eu não esperava que ele tivesse tantas skills no escudo, assim como aparentou ali na tela, né? De acordo com o nível dele. Porque eu não conheço um jogo, se bem que pode não ser um jogo, né? Como todo mundo fala. Mas eu não conheço uma situação onde isso seja normal. A pessoa tem várias skills apesar de ter um nível baixo. Então isso pra mim já pegou um pouco pra mim aí. Mas tudo bem, vamos considerar que é isso que o anime tá mostrando. Bora pro próximo. A próxima cena, Raphtalia upa, né, vai pro nível 18 e ela parece um pouco mais velha do que no episódio passado. Então dá a entender que a questão do nível para demi-humanos aumenta aí a idade deles, ou aumenta a aparência deles, né, deixa a aparência deles mais madura, é o que dá a entender. Não sei. Não sei porque a Raphtalia tá num nível muito baixo no começo, né? Eu não sei dizer se essa é uma relação muito clara entre idade e nível. Ela já saiu do 18 pro 22, né, nesse episódio mesmo. Não sei dizer, isso me parece um pouco confuso. A questão de idade, que ele tá querendo mostrar que o nível e a idade é a mesma coisa, mas não tá muito claro isso não, pra mim, ainda. Vamos ver como que ele vai tratar isso nos próximos episódios. Aí, bom, passa mais um tempo, eles vão lá pro chefe, lá pro ferreiro. Quando eles vão pro ferreiro, chegam no ferreiro, o ferreiro fala pra Raphtalia, nossa, faz tempo que eu não te vejo. E eu me pergunto se faz tanto tempo assim. Isso tá aparentemente passando uma semana depois de que eles foram lá pra aquela cidade, pra mina lá. Antes de ir pra aquela cidade, ele passou lá no ferreiro. Então, quanto tempo exatamente assim é muito tempo? Um mês? Não dá pra ter uma noção exata de quanto tempo é esse muito tempo dele. Mas também não vou me atentar a esses detalhes. Ele acha que é muito tempo, o personagem acha que é muito tempo. Mas não senti isso nos episódios, que passou muito tempo desde que... Porque foi no episódio passado, basicamente, né? Então não sinto que passou muito tempo entre uma ação e outra. Se o anime tá falando pra mim que tá passando, ok. Vou tentar considerar isso como verdade. Mas a sensação de tempo passando no anime não me deu essa sensação. Então também não sei se eu gostei disso. Outra cena que eu senti, e assim, eu senti algumas incoerências, né? Porque eu esperava outra reação dos personagens com essas situações, então para mim soou incoerente, porque eu esperava outra coisa, pelo que a história estava me apresentando até agora. E aí tem mais uma cena que eu me senti assim, que foi na hora que tem um meio que flashbackzinho da Raphtalia recebendo presente das pessoas, né? Sorvete, alguma coisa assim, doce, sei lá o que era. As pessoas oferecendo coisas pra Raphtalia, mas ela não era um demi-humano, ela não é um demi-humano. O demi-humano não é meio que a escória. As pessoas não gostam de demi-humanos. Por que elas estão oferecendo coisas para a Raphtalia? Por que as pessoas estão oferecendo coisas para a Raphtalia sabendo que o herói de escudo é o dono dela?
Por que as pessoas estão se envolvendo com a Raftalia, sendo que Demi-Humanos e o Herói do Escudo são a escória? Então isso me deixou um pouco incomodado, assim, do porquê as pessoas estão tratando a Raftalia como uma lolizinha, bonitinha, fofinha, sendo que ela é de uma raça que as pessoas não gostam e é uma escrava do Naofumi que todo mundo odeia. Não sei a necessidade de mostrar essa fofura da Raftalia. Não sei realmente. Não entendi essa cena. E bom, a Raftalia tá ali na casa do ferreiro, ali na loja do ferreiro. E aí ela pega uma espada e ela meio que vira o Naofumi por alguns segundos, porque ela fala isso de uma maneira séria, assim como o Naofumi fala sério. E ela fala, ela fala alguma coisa como: se você não se proteger, você vai morrer. E ela fala isso sério. Totalmente da postura que ela estava tendo até agora. Ela meio que assume a personalidade do Naofumi de seriedade por alguns minutos. E isso eu acho interessante, porque está mostrando o outro lado da Raftalia, que não é a de menina fofinha. Então, ok, isso eu gostei. Isso pode ser legal. Isso a gente pode ver mais vezes, inclusive. Só que ao mesmo tempo disso, isso também mostra, essa cena também mostra uma personalidade do Naofumi. Porque nessa hora ele fala assim, que ela ficou independente ou irritante, meio que dizendo que a independência dela é irritante, ou seja, que ele não quer que ela seja independente. Para ele, a liberdade dela não é uma coisa tão interessante naquele momento. Senão não teria por que colocar essa frase lá. Então a gente vai conhecer um pouco mais da personalidade do Naofumi, que o Naofumi, apesar de estar tentando ter algum tipo de relação ali com a Raftalia, no sentido de broderagem, ele ainda não tem interesse em ser uma pessoa tão legal com ela assim. Ele ainda não tem interesse de libertá-la ou deixá-la livre para ela lutar ao lado dele. E ele não confia nela, a ponto de liberá-la e deixá-la livre para escolher se vai defender ele ou não. Ele não confia. Justificado, ele não confia em ninguém. Ok. Essa é uma cena que para mim foi muito lógica, foi muito correta do ponto de vista dos dois personagens e ainda apresentou características dos dois um pouco mais evidentemente, assim, né? Passa mais um pouquinho e mais uma coisa que me incomodou. Ele diz na cena que ele recebe a armadura: isso não me faz parecer um cara mau. Cara, o Naofumi tá se importando com o que as pessoas estão achando dele neste momento? Isso não fica... isso não aparece em nenhum momento. Por que ele não quer parecer um cara mau, sendo que ele age como um cara mau com as pessoas, porque as pessoas estão sendo cuzonas com ele? As pessoas estão sendo cuzonas com ele e ele age como um cara mau. Inclusive tem outra cena nesse episódio que isso fica bem claro. Pessoas sendo cuzona com ele, ele vai lá e fala: então você tá fudido. Basicamente o que ele fala. Então, por que teve essa afirmação dele? Isso não me faz parecer um cara mau? Eu não entendi. Pra mim não é coerente com o personagem. Não é coerente com a postura que ele tá tendo com relação ao mundo, de meio que não se importar com porra nenhuma, porque ele sabe que todo mundo odeia ele. Meio que não se importar como as pessoas veem ele, porque a atitude dele é mais importante. E isso fica também claro no continuar do episódio, que a atitude dele é mais importante do que o que as pessoas veem nele, né? Então não sei por que ele se preocupou com isso ou por que ele falou isso. Isso também me pareceu uma incoerênciazinha. No episódio lá pra frente, isso fica bem claro, a questão de ele não se importar como as pessoas o veem, ou se importar até como as pessoas o veem, mas perceber que ele precisa de atitudes para mudar isso. Isso fica claro no final do episódio, da batalha, né, com os soldados lá. Então vocês vão percebendo que algumas coisas para mim não estão fazendo muito sentido, porque nos outros episódios ele apresentou outras coisas, outra realidade de mundo. Quando ele construiu o mundo, essas coisas que eu estou citando para mim estavam claras e agora não estão mais. Estão um pouco incoerentes. Então eu preciso entender melhor o que ele está querendo dizer com essa incoerência. E bom, agora a gente vai para a cena onde ele se encontra com os outros heróis lá naquele negócio que gira lá, que eu esqueci o nome, que é a questão do tempo lá. Obviamente, primeira coisa que tem que ser é o cara da lança sendo cuzão com ele e a mina que tá com o cara da lança sendo cuzão com ele, porque sim, porque eles são os antagonistas da parada e eles precisam ser Eds e filhos da puta o tempo inteiro com ele. Eles não podem ter nenhuma reação normal com ele, eles têm que ser filhos da puta e Eds e cuzões o tempo inteiro com ele. Que é pra gente ficar com mais ódio deles e provavelmente no momento onde tiver uma vingança ter uma catarse absurda. Ele vai colocando o ódio na gente, pra gente ter uma catarse maior no final. É isso que dá a entender. Não sei se eu gosto, mas eu acho justificado, eu acho que pode ser interessante.
do ponto de vista de catálise, né? Só que o problema dessa cena não é ele sendo cuzão. O problema dessa cena é ele abordando a Raftalia, falando pra ela que ele vai ajudá-la, que ele vai cuidar dela, e ela nega. Essa cena meio que mostra que ela gosta tanto do Naofumi a ponto de recusar a ajuda de um cara que é obviamente poderoso. Só que ela não tem essa escolha, né? Ela não tem a escolha de aceitar ou não a ajuda dele. Ela é escrava do Naofumi. Ela não tem essa condição. O Naofumi vai lá e pega ela pelo braço, né? Nessa cena também tem o cara falando que você sabe os boatos sobre o herói de escudo? E a Raftalia não sabe, obviamente. E aí eles vão lá pra casinha lá, e aí eles estão conversando e o Naofumi não conta pra ela. Mais uma vez, é mais uma prova que o Naofumi não confia nela. O Naofumi não tem consideração por ela o bastante para poder contar para ela uma coisa que ele acha é importante ou é pesada. Ele não considera alguém próximo o suficiente para ele poder desabafar e falar: estou sendo tá todo mundo querendo me fuder. Então a gente percebe mais uma vez que essa questão de confiança sempre parte muito mais da Raftalia, que é a pessoa que está sendo, digamos, escravizada, e nunca dele. Ele não tem ações que representam confiança com relação a Raftalia, a não ser em batalha. Fora isso, ele não confia nela. Ele não confia. Essa cena fica claro. E isso é mais provado ainda depois, porque é o seguinte: a Raftalia fala o seguinte, que ela é muito grata porque ele curou a doença dela, porque ele deu comida, e aí tem uma coisa que eu não sei se isso tá certo na tradução. Porque ela diz que ele ensinou ela a viver. Eu acho isso muito pesado. Eu acho isso uma coisa muito profunda para ela poder ter afirmado. Porque o que eu estou vendo é que ele ensinou ela a batalhar e a perceber que ela pode mudar o mundo. Mas isso é ensinar a viver? Qual é a vida dela? Qual é a vida dela como escrava? Ele está ensinando ela a ser uma boa escrava. Ele está ensinando ela a ser uma boa lutadora. Ele está ensinando ela a lidar com seus próprios conflitos e superá-los, teoricamente, porque ele meio que faz isso na terapia de choque. Eu percebo que a Raftalia tem uma versão idealizada do Naofumi, mesmo como escrava. Ela vê o cara como o herói do escudo. Ela vê o cara como um mestre. Ela vê o cara como o foda. Ela tem uma versão torta, que eu não concordo com ela, do Naofumi. Porque o Naofumi, pra mim, isso pode ser diferente com relação a ela, pra mim ele não passa nada do que ela tá falando. Qual é o papel disso quando a gente está como espectador? A Raftalia é a visão que a gente tem que ter sobre o Naofumi? Ou a gente tem que fazer essa ponderação de que a Raftalia tem uma visão estranha do Naofumi porque ela é uma escrava? A gente tem que fazer essa ponderação. A gente tem que ver o Naofumi como personagem, e a gente tem que ver a Raftalia como personagem e identificar as relações. O anime está querendo me passar, através da Raftalia, que o Naofumi é legal? Ou é só uma visão da Raftalia errada? Essa que é a questão. Porque às vezes o personagem que é usado para mostrar algumas características de outro personagem. É esse o caso ou não? É isso que eu quero ainda entender do anime. Aí tem o auge da ação, que é uma cena interessante. Eu acho que isso poderia ser mais bem aproveitado em Tatenoyusha, que é como o Naofumi lida com as situações sem que ele possa atacar. Porque isso foi bem utilizado no episódio, as situações em que ele teve que se envolver para poder lidar com o fato de ele não poder atacar, além de dar socão. Ele teve que usar o ambiente ao redor, porque ele despachou a Raftalia para evacuar a cidade, então ele teve que fazer alguma coisa nesse meio período. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente vai ter acesso às habilidades do escudo, né? A gente vai ter mais acesso, como o raciocínio do personagem vai ter que funcionar para a gente ter uma solução com um cara que não ataca, né? Então eu acho isso interessante, eu acho essa parte interessante, eu acho que deveria ser mais bem aproveitado. E tem toda uma tensão e tem todo um desenvolvimento ali na questão de
de trilha sonora e de ação e de movimentação, só que tem uma hora que me quebrou um pouco. Porque assim, o Naofumi manda a Raftalia evacuar a galera. E ela evacua a galera, mais ou menos, né? Porque tem uma... E assim, isso ficou pra mim muito estranho. Porque tem uma distância muito grande da onde a Raftalia tá olhando e ela tá chamando a galera, e da onde parece que estão os eventos. Tem uma distância pra mim muito grande. Eu estou falando de visual mesmo. Então tá tipo, as coisas estão aqui e o cara tá lá na puta que pariu. No caso, a Raftalia tá lá na puta que pariu. Então isso pra mim pareceu um pouco estranho. Ela está evacuando a galera, levando eles até tão longe assim, sendo que ela tem que chamar a galera pra falar: galera, vambora, 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 vão por ali. Mas ela tá longe, ela tá bem longe. Isso me incomodou um pouco nessa questão de evacuação. Eu achei uma evacuaçãozinha estranha, né? Mas ok, ela tá evacuando a galera. Essa questão da distância pode dar uma sensação de que ela não vai poder ajudar ele por um bom tempo. Talvez seja isso, né? Só que esse mesmo raciocínio, ele é quebrado, porque ela volta rápido pra ajudar o Naofumi. Porque isso é uma coisa óbvia quando você percebe que a evacuação não tá dando certo, porque tem uma caralhada de gente na cidade ainda. Tem uma caralhada de gente na cidade ainda. Ela volta, aí tem um ataque dos soldados que jogam uns meteoros assim pra cima da cidade e mata todos os bichos, né? Teoricamente. E aí o Naofumi tem que se proteger, porque obviamente eles estavam um pouco se fudendo pro Naofumi. Então foda-se o Naofumi, vamos tacar ali e ele se foda pra se defender. E aí os caras chegam na cidade, são todos eles cuzões com o Naofumi de novo. Por quê? Porque sim, porque todos têm que ser cuzão com o herói de escudo. E aí, essa cena é para valorizar ainda mais a personalidade do Naofumi e ao mesmo tempo para dizer que ele está transformando a mentalidade das pessoas com as ações dele. Que é o que eu falei lá no começo, que não faz muito sentido ele se preocupar com o que os outros estão pensando, sendo que ele está querendo demonstrar através das ações que ele não é esse filho da puta que eles acham que ele é. E ele mesmo se pergunta: por que eu estou defendendo essa galera? Ele nem sabe por que ele tá defendendo essa galera. Porque ele é um cara meio cuzão, então para isso não faz muito sentido para ele. Mas ele está defendendo mesmo assim. O que dá a entender é que ele tem uma bondade inata, assim, uma coisa que é uma bondade dele, e que apesar de ele ser um cuzão, ele quer ajudar. Foi isso que eu entendi da personalidade dele nesse momento, inclusive. E isso fica mais claro nessa cena porque é o seguinte: quando a galera tá sendo cuzona com ele literalmente fala: bom, já que eu poderia muito bem deixar os bichão comer vocês. Eu poderia muito bem deixar os bichão matar vocês. E ele faz uma cara de cuzão, certo? Ele faz uma cara de vilão. Aí o bichão aparece. Aí o bichão ataca e ele defende a galera. Que é justamente essa contradição dele. A contradição dele de ser um grandíssimo filho da puta e mesmo assim querer ajudar. Ele é muito contraditório. Isso também vai aparecer depois no episódio, que eu também vou falar. As outras contradições dele nessa questão de: eu sou um cuzão, não sou cuzão, eu sou muito bondoso. E tudo bem. Eu gosto de personalidades dúbias. Eu quero que isso se desenvolva mais. E tem tempo pra isso. Então, tudo bem. Vamos ver um cara que é cuzão e bonzinho ao mesmo tempo. Bora ver. Outra coisa que me deixou um pouco incomodado é a questão de toda hora o Naofumi ter que falar pra Raftalia: vamos, Raftalia. Vamos, Raftalia. Vamos, Raftalia. Vamos, Raftalia. Aí a Raftalia vai e ataca. Por que ele tem que dar comando pra Raftalia? Corta pra mim a sensação de ação. Porque o anime está literalmente falando pra mim: olha, vai começar uma luta. Eu quero ser surpreso, porra. No meu ponto de vista de anime, eu espero surpresas. Eu não gosto que o anime fale o que ele vai fazer. Mas aí é ponto de vista meu. Você pode gostar. E tá tudo bem você gostar disso. Aí tem uma cena onde mostram um dos soldados. Porque assim, o chefão falou: não, vamos sair daqui, galera, e foda-se o herói de escudo. Porque, obviamente, todo mundo tem que ser cuzão com ele. E aí tem um cara que não é cuzão, que é um cara que tem uma cicatriz no rosto, que geralmente é de personagem. Olha, esse personagem tem uma cicatriz no rosto. Esse daqui já passou por muita coisa, né? E esse cara é o que se rebela. Esse cara que se rebela ao general e fala: nós vamos ajudar o herói de escudo. Tudo bem. E isso significa que o herói de escudo está conseguindo, pelo menos em batalha, mudar a percepção de seus aliados de que ele pode ajudar, de que ele não precisa se foder, que ele pode fazer alguma coisa. Então, já que ele pode fazer alguma coisa, vamos ajudá-lo. Então,
Eu acho que é isso que o Naofumi está conseguindo mostrar com as atitudes dele. Ele vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas aos poucos pelas atitudes dele. Finalizando isso, o rapaz, o cara que ajudou ele, meio que tá com foda-se de novo e fala, bom, já que já terminamos aqui, já salvamos a galera, vamos embora, deixa o herói do escudo aí que se foda ele. Até olha com uma cara de, esse herói do escudo é um filho da puta, alguma coisa assim, né? Então ele vai e vaza. E tem aquela cena que é pra mostrar como os outros heróis estão evoluídos e têm um nível superior ao herói do escudo, porque eles têm poderes, eles acabaram com a horda muito fácil, que eles grindaram vários níveis e agora eles são muito poderosos e agora eles matam todo mundo. Tá, tudo bem, justo, porque a ideia do anime era essa, então ok, tá bacana isso aí, pelo menos manteram a coerência com relação a isso. Eles, além de circuncisões, eles são muito poderosos e isso continua aparecendo no anime. E as imagens são bacaninhas, tá bem animadinho, então tudo bem, sucesso aí. Vamos para a parte final, onde a cidade agradece ao Naofumi por ter defendido a cidade. E ele continua cuzão, apesar do agradecimento da galera. Ele continua falando, não precisa agradecer, não é a mim que vocês têm que agradecer. Ele vira as costas pro pessoal e todo mundo vaza, porque ele ainda é cuzão, ele ainda não sabe aceitar elogios, ele ainda acha que todo mundo odeia ele. Então ele não precisa aceitar elogios de pessoas que odeiam ele. Ok, isso também faz sentido, isso também tá dentro da personalidade dele que eu conheço até agora. E essa cena também mostra que o Naofumi não tem uma conexão muito forte com a Raphtalia, a ponto de ter uma cena que está a Raphtalia de um lado, virada para um lado, e o Naofumi virado para o outro. Eles estão assim, certo? Tem essa cena. Essa cena é para mostrar que os dois estão em caminhos diferentes. Essa cena é para mostrar que eles estão separados, que eles não têm essa conexão. Que talvez a Raphtalia possa até achar que eles têm, mas eles não têm essa conexão. Passa dessa cena onde eles não têm uma conexão para a cena que o Naofumi vira e vai fazer carinho na cabeça da Raphtalia, que é justamente para reforçar a incoerência dele, o quanto ele é um cara cuzão, mas também às vezes ele é bonzinho, que lá no fundo ele é bonzinho. Basicamente, galera, o anime está querendo falar isso pra gente. O anime está querendo falar, olha, gente, aqui a gente tem um personagem que é cuzão, mas no fundo, lá no fundo, ele é bonzinho. E aí a gente vai transformar ele num cara bonzinho, e ele vai conseguir ser bonzinho quando ele se vingar. É isso que o anime tá querendo falar pra gente. Vamos ver como ele continua contando a história. Eu achei esse episódio bem contraditório, não tanto nessa contradição boa, que é a personalidade dúbia, mas contraditório em algumas coisas que já estavam definidas, né? Eu acho que o anime deu uma perdidinha agora de mão no desenvolvimento dos personagens, na questão de coerência com o mundo apresentado até agora, porque querendo ou não, a gente teve 40 minutos de um episódio, mais um episódio de 20 minutos, ou seja, 1 hora, onde basicamente foi a apresentação de mundo, de como as pessoas tratam e vão tratar o cara até esse momento. E eu mostrei aqui pra vocês que eu acho que tem algumas incoerências aí. Vamos ver como eles lidam com isso no futuro. Talvez algumas dessas incoerências nem apareçam mais, justamente porque a personalidade deles vão ficando mais claras, e porque as personalidades vão ficando mais claras, os padrões vão começar a aparecer mais, né? Então eu acho que tem tudo para não continuar sendo incoerente, como eu acho que foi esse episódio em boa parte, não em tudo. Teve partes boas, como eu falei, mas eu acho que teve bastante coisa. E é isso, galera. Se você concorda, se você discorda, comenta aí embaixo. Eu adoro discutir, eu adoro conversar. Fica à vontade para comentar aqui embaixo. Se você acha que não, que o que eu apresentei não são incoerências, não é isso que eu acho. Se você acha que eu estou errado, comenta aqui embaixo. É sempre legal a gente discutir as coisas, é sempre legal a gente falar sobre as coisas. Então fala aí, galera. Também não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, me adiciona no Twitter, @FriendsandDaniel, tá aqui embaixo. E é isso aí, galera. Muito obrigado, valeu, falou!